Olá, você está na sintonia da rádio Vive Agora, eu sou o Matheus Potumati e a gente está junto numa jornada científica sobre viver melhor. Bom pessoal, essa é a segunda parte da nossa entrevista com a Camila Gabi, pesquisadora do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Se você não ouviu a primeira parte ainda, eu aconselho que você faça isso, porque ela é introdutória, tem alguns temas que a gente explicou por lá, que vão ser importantes para você entender essa entrevista de agora. A Camila foi muito generosa com a gente, nos concedeu mais de 2 horas de entrevista e nós conseguimos aí, então falar sobre vários pontos importantes acerca do trabalho dela e do trabalho do NUPENS. E o trabalho deles, um dos pontos mais importantes, é um ponto que une todas as filosofias alimentares que você possa imaginar, o que é algo muito difícil, né? Porque o que mais existe é gente brigando um com o outro por causa de filosofias alimentares diferentes. Mas enfim, você pode ser vegano, você pode ser vegetariano, você pode ser pescatariano, você pode ser paleo, você pode ser low carb, cetogênico, enfim, carnívoro, ou você pode se alimentar como a maioria dos brasileiros também, né? Mas se tem algo em comum que une todas essas filosofias diferentes, é que se você estiver olhando para um aspecto de saúde, você está buscando viver melhor, se alimentar melhor e está buscando entender a comida como uma forma de cura e de prevenção de doenças, o ponto que une todas as filosofias, sem sombra de dúvidas, um deles é o papel dos ultraprocessados, o papel nocivo dos ultraprocessados na saúde. Então, esse é um ponto de partida fundamental para qualquer um, seja qual for a sua filosofia. Então, a gente está buscando trazer aqui com esse trabalho do NUPENS e da Camila um conhecimento mais aprofundado sobre o papel dos ultraprocessados na saúde. Essa bandeira é uma bandeira da maior importância que a USP, por meio do NUPENS, vem levantando já há alguns anos. E por quê? Por que isso aconteceu? Isso não é por acaso, né? Os ultraprocessados, eles já são basicamente a parte majoritária da alimentação de vários países ocidentais já há quase 50 anos, né? Você vai pensar que as pessoas nos países europeus, americanos, comem cereal todo dia de manhã, isso é uma parte da alimentação, e cereais são um alimento ultraprocessado. E, especialmente no Brasil, nas últimas 2 décadas, houve uma explosão do consumo desses alimentos, né? Isso é explicável por um motivo, né? Que é realmente a mudança da composição socioeconômica da sociedade brasileira, né? Você teve uma ascensão, a gente observou aí uma ascensão de milhões de pessoas para a classe média, para a sociedade de consumo, e essas pessoas começaram a comer coisas que elas não comiam antes, então lanches de fast food, alimentos prontos para comer em casa, enfim, nuggets de frango, pizza o tempo todo. Também houve um ingresso de muitas pessoas na força de trabalho brasileira, pessoas que não estavam antes, né? Por exemplo, especialmente público feminino, né? Que muitas vezes se concentrava no serviço doméstico e passaram a fazer parte do mercado de trabalho. Também, ao mesmo tempo, houve um aumento na remuneração das pessoas, que são todos fenômenos excelentes, né? Ótimo que as mulheres estejam trabalhando e ótimo que as pessoas estejam ganhando mais. E aí, mas um outro lado disso foi que se tornou mais difícil, as pessoas começaram a ter menos tempo, as famílias têm menos tempo para cozinhar, para comer junto em casa. E também uma coisa que era muito comum quando eu era criança, né, e hoje em dia é muito raro, ainda bem, né, mas que é você ter alguém para cozinhar para você todo dia dentro de casa, né? Isso era super comum antes e hoje não tem mais. Então, uma pessoa que tem que trabalhar 8 horas por dia, até mais, mesmo hoje em dia fazendo home office, dificilmente, às vezes não tem tempo de fazer comida e acaba recorrendo aí a alimentos prontos, a pratos prontos, congelados, fáceis de elaborar rapidamente. Esses alimentos industrializados, eles são, em sua grande maioria, alimentos ultraprocessados, né? E a gente explicou o que é isso na primeira parte.
Então, isso quer dizer que eles são práticos, né? Então, isso é talvez a única coisa boa desses alimentos, mas existe um monte de elementos ruins. Ouça lá no primeiro programa que você vai entender. Bom, então essa explosão no consumo está diretamente ligada à explosão também de doenças crônicas no mundo e no Brasil, que hoje é a maior causa de mortes evitáveis no planeta. Realmente um dado absurdo, né? Se a gente falou no primeiro programa que 20% das mortes evitáveis no mundo são devidas exclusivamente à má alimentação. Então, 1 em cada 5 mortes é um número gigante de mortes no mundo. Então, levantar essa bandeira dos ultraprocessados, que são talvez o maior culpado nessa explosão de doenças crônicas, é muito importante, de mais suma importância, e por isso é muito louvável o trabalho da USP e do NUPENS de buscar, em primeiro lugar, formular o Guia Alimentar para a População Brasileira e de fazer esse estudo que a gente comentou, gigantesco, chamado Nutrinet Brasil. A gente falou também muito no primeiro episódio sobre esse estudo, as premissas, objetivos, o que eles querem e por que você deve participar. É realmente muito legal, importante, uma forma maravilhosa de entender a relação entre alimentação e saúde nos brasileiros e de monitorar a sua saúde. Bom, nessa segunda parte a gente vai entrar mais a fundo, esmiuçar mais o trabalho do NUPENS no Guia Alimentar, o que é o guia, o que é os seus elementos principais constitutivos, como a classificação nova, que é a inteligência científica brasileira muito bem sucedida e que é referência no mundo todo hoje. Nós falamos também sobre outros conceitos muito interessantes do guia, como matriz alimentar, que é muito legal. A Camila dá uma aula sobre isso, vale a pena você ouvir. E falamos, enfim, exploramos mais profundamente o guia. E depois, no final, também trouxe algumas questões para problematização. E eu quero agradecer já a disposição da Camila para discutir esses temas, porque a gente sabe muitas vezes que, infelizmente, alguns cientistas profissionais em geral têm uma certa resistência a problematizar alguns pontos do seu estudo, da sua pesquisa, né? E isso acho que empobrece a discussão, mas por isso que é muito louvável que a Camila tenha se disposto a discutir desde o começo. Ela abriu, a gente trocou muito artigo científico, tem sido uma colaboração muito legal nossa. E aí a gente pôde aí trazer algumas questões, como essa questão que eu citei sobre a praticidade de você cozinhar em casa todo dia, de você consumir alimentos in natura, numa sociedade super em que o trabalho demanda cada vez mais do nosso tempo, né? E também outras questões, pontos, por exemplo, que são escolhas metodológicas do guia, né? Que é, por exemplo, não separar os alimentos em grupos macronutricionais, né? E aí também a gente discutiu um pouco as limitações desse modelo possíveis. Também uma questão do guia não diferenciar, né, tipos de gordura e de óleos. E aí a gente quis colocar alguns pontos para discussão. E a Camila realmente deu uma aula nesse sentido também. E foi uma conversa muito produtiva, que me satisfez demais e eu espero que satisfaça vocês também aí. Acredito que vale muito a pena, um conteúdo de alto nível que a gente está trazendo aqui na rádio. Antes de passar para a entrevista, só os recadinhos de costume. Quem ouve a gente está cansado de ouvir, mas se você está vendo a gente pela primeira vez, se você vê a gente pelo YouTube, eu queria te pedir para assinar o nosso canal. Tá ali embaixo o botãozinho de assinar, ajuda muito a gente construir esse canal e tornar ele talvez viável um dia pelas próprias pernas, quem sabe daqui várias gerações, mas de pouquinho em pouquinho a gente conta com a sua ajuda lá para a gente conseguir evoluir. Também o Vive Agora está no Padrim, né, que é uma plataforma de apoio a projetos. E por incrível que pareça, tem umas pessoas que apoiam a gente lá e a gente fica muito feliz com isso. Se você quiser se juntar a esse time de apoiadores especiais do Vive Agora, a gente agradece muito. padrim.com.br/viveagora. O Vive Agora também está nas redes sociais.
sempre como @SomosViveAgora. A gente tem publicado muito conteúdo baseado nessas entrevistas no nosso Instagram e no nosso Twitter, que são os canais que a gente alimenta mais. Então, procura a gente por lá, a gente vai ficar feliz. Manda um recado, comenta, manda dúvidas. Tem muita gente que problematiza também o que a gente posta lá e é super legal. As pessoas às vezes têm hoje em dia um certo receio de contestar informações online, porque os meios online de discussão se tornaram realmente muitas vezes muito tóxicos, né, e reativos a problematizações de discussão, mas a gente quer ajudar também da nossa contribuição para tentar mudar um pouco essa lógica e levar para você e para a gente e para o mundo discussões produtivas que possam ajudar a gente a evoluir, porque a ciência é feita dessa forma. A ciência verdadeira é feita a partir de você estabelecer uma hipótese e tentar de qualquer forma negar aquela hipótese, né? A partir do momento que você põe uma ideia na sua cabeça e quer martelá-la na cabeça dos outros, isso não é ciência, isso é outra coisa, isso talvez seja religião, inclusive talvez não seja nem religião, porque várias religiões, várias pessoas religiosas, autoridades religiosas são muito boas, muito iluminadas e conseguem evitar essas armadilhas. Então, o dogmatismo não faz bem na religião, não faz bem e não faz bem também na ciência e em nenhuma outra condição humana. Então, nós estamos tentando aqui trazer um debates e participe, a gente vai ficar muito feliz com isso. É isso, eu espero que vocês aproveitem muito esse papo. Agradeço de novo ao pessoal do Nupens e a Camila Gabi, com quem agora você fica na nossa conversa. Mais um último recado, antes disso, que eu ia me esquecendo, como no primeiro episódio, esse segundo, nós tivemos um problema na captação do meu áudio, o microfone não estava gravado, não gravou a entrevista, então o áudio está um pouquinho abaixo dos outros programas nossos, mas aí a nossa equipe de produção deu um jeito de salvar, então tá dando pro gasto, tá para você ouvir, e espero que você aproveite. É isso aí, um abraço. Pessoal, a gente está de volta aqui com a Camila Gabi, que é doutoranda em nutrição pela USP e pesquisadora do Nupens, o Núcleo de Pesquisas em Nutrição da Universidade de São Paulo. Ela participa do Nutrinet, que é uma pesquisa pioneira sobre os impactos da alimentação na saúde dos brasileiros, e também integra a equipe que cuida do Guia Alimentar, que é um dos grandes tesouros da alimentação e da pesquisa em alimentação do brasileiro. E no nosso episódio anterior a gente falou sobre vários conceitos estruturantes do guia, um conceito central do guia, que é o conceito de alimentos ultraprocessados. Também falou um pouquinho sobre o Nutrinet, como funciona a pesquisa e sobre por que você deve participar dessa pesquisa. E agora a gente vai retomar nossa conversa e nos aprofundar nesse documento que é o Guia Alimentar. Camila, você, no primeiro bloco, você contou que você, justamente quando você estava finalizando o seu trabalho com a Prefeitura de Porto Alegre, o seu mestrado, estava nascendo o Guia Alimentar, e você, pela sua biografia, pela sua vocação, sentiu o seu chamado para participar desse grande projeto. Então, você pegou esse bonde andando, mas com certeza você já estava acompanhando ele há muito tempo e você ajudou ele a ser amplificado. Então, conta pra gente como que nasceu o Guia Alimentar e qual que é o objetivo desse documento. Sim, para mim é um grande prazer falar sobre o guia, porque eu venho estudando ele há muito tempo e é um objeto muito caro para a gente da nutrição, né? E, na verdade, é um patrimônio da população brasileira esse documento hoje. Então, acho que vale a pena contextualizar um pouquinho o que são guias alimentares, né? Por que o Brasil tem esse documento. Os guias alimentares, eles são documentos que orientam o que significa uma alimentação saudável para determinada população. Então, existe um documento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, que orienta os países, cada país, ao elaborar os seus próprios guias. Então, o que um guia alimentar nacional precisa ter? Ele precisa
dialogar com a cultura do país, ele precisa estar adequado para o perfil epidemiológico, para as necessidades daquela população, como é que se organiza aquela sociedade e para os alimentos que são mais consumidos lá. Então, são guias alimentares, são recomendações expressas na forma de alimentos e não na forma de nutrientes, embora muitos países adotem ainda uma linguagem baseada em nutrientes e não em alimentos. Então, mas as pessoas consomem alimentos e não nutrientes. Então, para dialogar com a população em geral, a gente precisa trazer a linguagem dos alimentos, né? Quais alimentos daquela população representam um padrão alimentar saudável naquele contexto, naquele momento. Então, eles também têm essa questão da temporalidade, né? De tempos em tempos, eles precisam ser atualizados à luz de mudanças sociais, epidemiológicas, que vierem a ocorrer em determinada população. Então, isso são guias alimentares. Esse documento da FAO existe desde 1998. E a gente teve um primeiro guia alimentar para a população brasileira aqui no Brasil, publicado em 2006, que foi um guia muito importante porque ele foi o primeiro guia alimentar para a população brasileira como um todo a ser publicado 8 anos depois daquele primeiro documento da FAO. Então, o Brasil está entre os países que foram um dos primeiros países que desenvolveram guias nacionais. Então, ele teve o seu pioneirismo, mas ele tinha diversas limitações, porque ele tinha uma abordagem bastante focada em nutrientes e também a linguagem desse guia, ela era bastante voltada para profissionais da saúde, especificamente para nutricionistas. Então, era difícil que uma pessoa leiga, uma pessoa que não da área da nutrição, lesse e tivesse uma compreensão clara daquelas recomendações daquele guia de 2006. Tanto que muitas pessoas nem o conheciam, vieram conhecer guia alimentar, saber o que é um guia alimentar, depois da publicação desse guia de 2014, né? Que ele veio com uma abordagem super inovadora, que além de trazer a questão assim, de ser pautada em alimentos e não em nutrientes, ele tem como um princípio, né, que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Então, além de trazer essa coisa do ultraprocessamento, que depois eu posso explorar um pouquinho mais, assim, das recomendações em específico, né? Ele também traz que a alimentação não é só sobre escolher os alimentos para consumir, mas também sobre a forma como a gente combina esses alimentos na forma de refeições e também sobre como a gente realiza essas refeições. Então, sobre os modos de comer e a comensalidade. Então, como é que a gente se organiza para comer, se é na mesa, se é caminhando no transporte público. Então, tudo isso impacta diretamente na promoção da saúde, né? Assim, existem modos de comer mais apropriados que estão mais associados com o prazer, prazer relacionado ao ato de comer, com a preservação da cultura, com a interação com a família, com os amigos, a interação social, né, relacionada à alimentação. Então, o guia traz essa proposta de olhar para tudo isso e, além disso, também olhar para a questão da promoção da sustentabilidade ambiental. Então, reconhece que uma alimentação, que a alimentação causa impactos no meio ambiente, né? O sistema alimentar contribui com mudanças, tem contribuído com as mudanças climáticas. Esse guia vem com a proposta de reconhecer e de olhar para isso, de desenhar recomendações que deem conta de também abordar essa questão, né, da proteção do meio ambiente. Então, ele vem com um caráter super inovador e foi um guia, um dos primeiros guias no mundo a abordar essa questão da sustentabilidade ambiental, e hoje ele é amplamente reconhecido por causa disso, né? Então, lá em 2014, depois vários guias começaram a ter, e também essa questão da relação entre dieta e meio ambiente começou a ganhar mais corpo, mais estudos, a ser muito mais falada depois da publicação do guia, né? Não por causa do guia, necessariamente, mas porque já vinha numa sequência, assim, de um aumento do holofote nessa questão, né? E acho que até nesse processo que o professor Carlos Monteiro se tornou um dos cientistas mais citados do mundo, né? No campo da nutrição, né? Isso. Muito por essa questão do... Aqui a questão do guia também coincide com a questão da elaboração da classificação nova, né? Então,
São coisas que estão mais ou menos numa relação temporal muito próxima. Então, como é que surge, né, esse guia, assim, as recomendações dele? Tem pesquisas que são realizadas no Brasil periodicamente, que são as pesquisas de orçamentos familiares, que são pesquisas enormes e que avaliam, coletam informações sobre a aquisição de alimentos pelas famílias nos domicílios e também sobre o consumo alimentar. Então, o que as famílias estão comprando, o que as famílias estão consumindo. Observando-se dados dessas pesquisas de orçamentos familiares realizadas desde 86, 86, na verdade, ela tinha um outro nome, a pesquisa, mas também tinha dados de aquisição de alimentos em regiões metropolitanas, e comparando-se a evolução no tempo da compra, do perfil de compra e consumo de alimentos dessas famílias, 86, 2002, 2003 e 2008, 2009, se viu que as famílias estavam comprando cada vez mais alimentos ultraprocessados e menos alimentos in natura e minimamente processados e ingredientes culinários que são usados para preparar esses alimentos do primeiro grupo. Então, estavam comprando menos arroz e feijão, óleo e açúcar e sal, que são usados para preparar, para fazer um bolo, para cozinhar o arroz e feijão. E, em substituição, aumentando, né, a compra e consumo dos alimentos ultraprocessados. Ao passo que vinha se observando isso, também vinha ocorrendo um processo de aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Então, foi aí que o NUPENS criou a classificação nova, né, que é a classificação que divide os alimentos segundo categorias de processamento. E aí que surgiu também a necessidade de revisão do guia frente às mudanças na alimentação da população e no perfil epidemiológico, e também a necessidade de revisar para deixar um guia mais acessível para a população em geral, né? Então, o NUPENS entrou nessa empreitada junto com o Ministério da Saúde de desenvolver essas recomendações, e como vinham sendo feitos esses estudos com a alimentação do brasileiro, se utilizou esses dados, esse perfil de consumo, de compra de alimentos, para embasar as recomendações do guia, né? Que é uma das recomendações lá da FAO, que os guias, as recomendações sejam baseadas no perfil de alimentação da população do país. Então, se usou esses dados, né? Isso serviu como uma sopa para as recomendações, para a criação das recomendações do guia. Isso é super importante, porque muitas vezes a gente tem certos consensos como sendo formulados, estabelecidos mundo afora, e você quer trazer para contextos locais e não, né? Então, tipo, você fala de dieta mediterrânea, dieta daquilo e disso. A dieta mediterrânea, ela é uma dieta que nasceu de uma alimentação das pessoas daquela região, né? E é fundamental entender como que você pode produzir uma alimentação saudável com os hábitos do brasileiro, né? Com os hábitos da culinária daqui. E também existe um elemento, como você falou, né? Que acho que essa evolução do guia de 2014 de incorporar, né? Acho que primeiro tem essa evolução nutricional, que é de mudar esse foco da questão dos nutrientes para a questão da comida, ou seja, para traduzir e conseguir tornar isso mais compreensível para as pessoas, mas a incorporação dessa coisa da alma, da comida para a alma, do hábito social, né, e cultural da alimentação. Tem um lado também interessante, que é um lado de resistência cultural mesmo também, né? E você percebe que começaram a surgir muitos estudos e projetos mesmo, né, de resgate de culinárias quilombola e culinárias da Amazônia, de povos originais, e vários pontos do país, assim. Então isso também acho que é um ponto que veio ao mesmo, fez parte desse zeitgeist, né, da elaboração desse novo guia, e aí especialmente essa questão também ambiental, que é primordial hoje, né? Mas então explica pra gente, Camila, o que bom, assim, acho que é interessante falar também, mencionar só que o guia também nessa segunda fase dele também contou com consultas públicas, né, muito importantes, né? Isso teve uma participação da sociedade, não é algo só
formulada ali por um bando de acadêmicos e que vai lá, você vai comer do jeito certo. Não, ele teve uma participação importante da sociedade, né? Isso também está lá no guia. Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre entrar nessa questão do que é a Nova, por que ela é importante, o que ela traz de inovação e por que ela é tão citada mundo afora. Bom, então a Nova, ela é uma classificação que agrupa alimentos segundo o nível de processamento. Então, são 4 categorias, né? A primeira categoria são os alimentos in natura ou minimamente processados. Aí, nessa categoria entram alimentos que não sofrem nenhum tipo de processamento ou que sofrem processamentos mínimos, como descascamento, moagem, ou seja, que não tem adição de nenhuma substância ali nesses produtos, né? Sim. A segunda categoria são os ingredientes culinários, que consistem em substâncias que são extraídas de alimentos e são usadas para preparar esses alimentos do primeiro grupo. Então, como o óleo, o sal, a própria manteiga. Então, são ingredientes que, claro, eles têm um perfil nutricional desequilibrado, porque eles isolam uma gordura ali que estava num grão de uma soja, por exemplo, num grão de milho. E por isso eles devem ser usados em pequenas quantidades para preparar esses alimentos do pequeno grupo, desse primeiro grupo. O terceiro grupo são os alimentos processados, que consistem em basicamente uma combinação dos 2 primeiros. Então, você pegar um alimento lá do primeiro grupo, um alimento in natura, e adicionar de algum item desse segundo grupo, que seja o óleo, sal, açúcar, com o intuito de preservar ou de melhorar o atributo sensorial. Então, você comentou no primeiro bloco, né, da questão da geleia, das compotas de frutas, são exemplos de alimentos processados. E esses 3 primeiros grupos, todos envolvem algum tipo de processamento de alimentos. Um queijo também seria um processado? O queijo um queijo também, um queijo artesanal, um queijo... Exatamente, um queijo seria processado. Que ele é basicamente pega um in natura... Isso. Que é o leite, né? E aí adiciona... Você pega um in natura, um ingrediente, e ele passa por um processo de fermentação, né? De curagem e tal. Também é um processo, né? Enfim. Isso, exatamente. Sim, o queijo, até os pães, assim, que não são ultraprocessados, os pães mais artesanais, ou pão francês, ainda tem algumas padarias que fazem a versão a versão processada, né? Que é basicamente farinha, água e sal, né? Então, ele é um exemplo de um alimento processado também. Esses 3 primeiros grupos, todos envolvem algum nível de processamento. E aí existe o 4º grupo, que é os alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais que combinam substâncias que foram extraídas, né, de alimentos e que levam uma série de aditivos ali para torná-los mais atrativos e palatáveis. Enfim, a gente falou bastante de alimentos ultraprocessados já, né? Então tem essas 4 categorias da Nova. E ela foi super pertinente para o Guia Alimentar. Essa classificação foi adotada, né, para o delineamento das principais recomendações do guia, porque ela dá conta de abranger as propostas que o guia traz de proteção do meio ambiente e também de preservação da cultura, do resgate dos alimentos tradicionais, da alimentação tradicional do brasileiro, né? Então, as principais recomendações relacionadas à Nova do guia são que os alimentos in natura e minimamente processados constituam a base da alimentação, e aí isso inclui diversos grupos de alimentos, cereais como arroz, macarrão, os feijões como feijão, a lentilha, o grão de bico, as verduras, os legumes, as frutas, o leite. Então, são todos grupos de alimentos in natura e minimamente processados. Então, é um mundo muito diverso, se fosse olhar só o primeiro grupo, né? Que os alimentos do segundo grupo, então, os ingredientes culinários, sejam utilizados em pequenas quantidades para preparar os alimentos desse primeiro. Os alimentos processados
também sejam utilizados em pequenas quantidades para compor as refeições, que são baseadas em alimentos minimamente processados e in natura. Então, por exemplo, um queijo. A gente utiliza um queijo para acompanhar, ou para acompanhar uma preparação culinária, né, sempre em menor quantidade, como coadjuvante daquela preparação. E que os alimentos ultraprocessados sejam evitados. Então, são essas as recomendações do guia baseadas na nova, né? Então, lá no capítulo 2, que é sobre a escolha dos alimentos. Então, aí entra em bastante detalhe, assim, de cada um desses grupos, né? Então, quem tiver interesse em conhecer mais as recomendações pode dar uma olhada nesse capítulo 2 do guia. Bacana. É legal falar que o guia está disponível para ser lido, né? Pode ser baixado em vários links da internet, no site da Nutrinet. Depois a gente vai linkar nas nossas redes sociais. Está linkado lá no Instagram. A gente vai colocar também no post no blog sobre esse programa. Legal. Tem também algumas recomendações que do guia que também estão na parte... O guia é bem abrangente nesse sentido também de falar do impacto ao meio ambiente, também da publicidade dos alimentos, de induzir um pensamento crítico, né? E como que vocês viram, assim, desde 2014, você especialmente que esteve muito ligada nessa ação de divulgação, né? Porque, enfim, um documento, ele está lá, ele pode ser perfeito, maravilhoso. A gente tem um exemplo, né, inclusive da nossa Constituição, que é um baita documento que vem... Isso não quer dizer que ela é muito seguida o tempo inteiro, inclusive, ultimamente não vem sido o caso. E o guia alimentar também, né? Então, vocês também fizeram um esforço para popularizar isso. O que vocês viram de 2014 para cá, que você pode considerar assim, putz, acho que pegou, acho que a coisa andou e foi por causa do guia, enfim, a gente conseguiu fazer um trabalho de divulgação aí? Sim, a gente tem um dado que é bastante interessante, assim, que eu comentei antes das pesquisas de orçamentos familiares, né, que a gente tem dados de... Eu comentei dos dados até 2009, que a gente vinha vendo esse aumento acelerado da participação de alimentos ultraprocessados nas compras das famílias. Saiu uma nova pesquisa de orçamentos familiares em 17 e 18, e esses novos dados mostram que houve uma desaceleração nessa tendência de aumento dos ultraprocessados. Então, talvez tenha algum efeito da publicação do guia aí, né? Então, que foi em 2014, esse dado é de 2017, em frear essa tendência de aumento dos alimentos ultraprocessados, que, na verdade, vem na contramão de outras forças, porque tem estudos que mostram que em países de renda no mesmo nível que o Brasil, a gente tem... são os países em que tem mais aumentado a venda de ultraprocessados. E aqui a gente teve uma leve freada, não é que não aumentou. Uma leve desaceleração nessa tendência de aumento. Então, esse é um dado que mostra que talvez o guia tenha tido algum efeito nas compras, né? Um efeito lá na ponta, que é o objetivo final, que a população mesmo mude. Sim. Vocês têm alguma pesquisa, ou você tem conhecimento de alguma pesquisa também da consciência das pessoas sobre os processados, assim, de falar... Porque, assim, eu tenho uma percepção minha de que as pessoas têm ficado mais atentas para isso. Puxa, acho que é melhor cozinhar em casa, vou tentar comprar um orgânico, vou parar de consumir... Ou a galera vai comer coxinha, sabe que está comendo um junk, mas, tipo, às vezes come e fala assim, puta, eu sei que eu estou comendo um junk food, já tem essa noção. Mas, assim, enfim, isso também é uma percepção bem minha, bem bolha, assim, bem na minha bolha. Vocês têm algum estudo mais abrangente, mais considerável no sentido populacional? Não, sobre conhecimento a gente não tem. Eu, recentemente, assim, como parte do meu doutorado, eu tenho estudado a implementação das recomendações do guia, né, tudo que foi feito, e foi feito de iniciativas do Ministério da Saúde, mais especificamente da área técnica, né, de alimentação e nutrição, para implementar o guia, e se fez uma série de ações que são
que estão na esfera da comunicação, da disseminação dessas recomendações para que as pessoas conheçam, né, saibam o que é um alimento ultraprocessado, saibam o que é um alimento in natura, saibam diferenciar, reconhecer. E tem outra esfera de forma de disseminar o guia, que é por meio de políticas públicas. Então, inclusive, no direcionamento que a FAO faz, naquele documento norteador deles para o desenvolvimento de guias, se fala nisso, né? Se precisa fazer educação alimentar e nutricional, mas também se precisa fazer políticas públicas para disseminar e para viabilizar que as pessoas consigam aderir a essas recomendações. E aí o que a gente teve de política pública que saiu com o guia, e que inclusive em muitos países é bem deficitário isso, porque muitos empregam muito esforço em comunicar, mas não em fazer com que as recomendações influenciem políticas públicas, né? E o que a gente teve no Brasil é que uma recente modificação da Lei de Alimentação Escolar. Então, como eu comentei antes, o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem uma cobertura enorme, né? E que tem um potencial de atingir várias pessoas todos os dias, porque se trata da oferta de refeições em escolas. E, na verdade, é uma cadeia inteira, né? Porque não é só as pessoas que estão ali recebendo, mas aquelas que preparam a refeição, aquelas que vendem os produtos para o PNAE. E essa modificação da lei do PNAE para acolher as recomendações do guia visou limitar ainda mais a compra de alimentos ultraprocessados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, essa foi uma incorporação na política que foi super importante, sim, que veio a partir das recomendações do guia e também de pressão de órgãos da sociedade civil ligados, né, ao Programa de Alimentação Escolar e ao Conselho Nacional de Alimentação Escolar, da Segurança Alimentar e Nutricional também, que foi extinto, né, agora. E existem vários escolas municipais que adotaram a agricultura familiar como a base, né, da formulação de refeições, né? Então teve, acho que, um avanço grande também. Tem algumas cidades que várias escolas têm uma alimentação muito boa, escolas públicas, né? E aí tem um outro lado, o lado sombra agora dessa história, um pouquinho que eu queria falar com você, Camila, aqui. Enfim, a gente sabe todo esse caminho que foi sendo trilhado pelo guia, né, de conscientização de agricultura familiar, de comer alimentos in natura, todos esses pontos que nós citamos. Ele também mexe com instâncias de poder econômico e político, né, que estão na raiz porque especialmente num país como o Brasil, que tem uma matriz econômica não muito diversificada, né, um país que depende muito do comércio de commodities e de agropecuária, né, a gente é um país bastante do agronegócio, assim, conhecido por algumas pessoas como fazendão. Então, a gente também tem visto nos últimos tempos aí alguns ataques, né, com relação ao guia. Você acha que isso é algo momentâneo, algo que faz parte do processo e que, sei lá, estão nadando contra a maré de uma coisa que não tem mais retorno? Ou você acha que realmente vocês, no Nupens, né, com a sua professora, com a sua orientadora também, a professora Patrícia Jaime, que teve muito dentro desse ambiente político de implementação do guia, vocês veem que pode haver mesmo um risco grande de retrocesso nesse sentido, nesse processo? Como vocês encaram isso? Bom, a gente está vivendo um cenário de diversos retrocessos, né? Então, a gente não tem confiança ou segurança de que não haja nenhum retrocesso em relação ao guia também. Mas o que a gente viu, assim, naquele episódio que ficou conhecido como o ataque ao guia alimentar, né, que foi aquele ofício do Ministério da Agricultura solicitando a urgente revisão do guia e, sobretudo, em relação à recomendação do ultraprocessado, a gente viu, e isso também é muito interessante, que houve uma reação muito forte da sociedade, que não veio só dos nutricionistas, veio de diversos grupos, e que essa reação mostra como a sociedade se apropriou desse documento, e por isso que eu comentei antes, ele é um patrimônio nosso, né?
Então, eu acredito que tipo, isso seja uma força de resistência à modificação do guia. Tanto que foi a pressão que foi feita que fez com que a ministra recuasse desse ataque, né? Ela fez com que esse ofício que tinha sido enviado ao Ministério da Saúde foi retirado, e ela então falou que realmente ele não estava bem elaborado e que isso era uma discussão interna do Ministério da Agricultura. E que se sabe que teve participação na elaboração desse documento de setores da indústria de alimentos, né, que estavam fortemente vinculados nesse processo, aí, nessa conversa com o Ministério da Agricultura, tanto da indústria de alimentos quanto de setores ligados ao agronegócio. Então, óbvio que tem uma pressão e que tem um contexto político que talvez favoreça esse tipo de coisa, né? Abra caminho para que isso aconteça. Então, a gente teve no começo de 2019, como eu mencionei antes, a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho de participação, de ampla participação da sociedade civil, e que era muito importante no monitoramento, oferecer resistência a esse tipo de coisa, né? E ele era um órgão responsável por orientar diretamente a Presidência da República em questões relacionadas à alimentação, e que veio se enfraquecendo nos últimos anos e foi extinto em 2019 com uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Mas o CONSE também teve um papel importantíssimo na elaboração do guia. Então, a gente vê que é uma série de desmontes assim, que tornam com que esse tipo de iniciativa seja mais penetrável, né? Como foi no caso dessa questão do mapa. Eu acredito assim que a gente está vivendo um momento de muito... o governo tem essa coisa de testar os limites e ver o quanto que a sociedade vai resistindo. Acho que em alguns pontos a sociedade tem mostrado um poder de resistência bom, né, para retrocessos. Só que a questão toda é que nós estamos perdendo até um potencial econômico muito grande, né, porque existe uma questão muito que se levanta com relação à indústria alimentícia, né, e setores da indústria alimentícia falam que, olha, não tem jeito, a gente depende da soja transgênica, depende de monoculturas para sobreviver, mas para como economia. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um dos maiores produtores de orgânicos do mundo, né? A produção de arroz orgânico, por exemplo, da economia familiar brasileira, acho que é a maior da América Latina, né? E isso era algo que poderia e deveria ser utilizado como a estratégia econômica para o país, né, para transformar um pouco essa matriz e liderar o mundo num processo que é fundamental, assim, né? E você vê hoje, por exemplo, todo o governo americano, né, o governo Biden que foi eleito, tem uma plataforma que é bastante voltada para isso, né, para essas questões ambientais e alimentares, e o Brasil, enfim, era para estar liderando esse processo também, né? Então, enfim, nós estamos num momento de minimizar, mitigar os retrocessos, mas a gente poderia estar numa posição muito mais privilegiada nesse sentido, né? Ok. A gente tem mais alguma coisa para falar do guia, ou a gente pode trazer alguns pontos de discussão? Vamos entrar nas nossas discussões. Camila, o que você acha? Tem alguma coisa para falar? A coisa das regras de ouro, os princípios. Você quer falar algo sobre isso? Ou a gente já abordou? Bom, talvez acho que a gente já abordou. A regra de ouro que o guia traz é a questão das recomendações relacionadas à nova, né? Acho que vale a pena, assim, só dar uma apanhada geral no que mais ele tem de recomendação, né? Para além da nova, porque eu acho que eu acabei falando só disso. É que, para além dessas recomendações que eu falei, que são ligadas à classificação nova, ele tem todo um capítulo que é voltado só para discutir recomendações sobre comida de verdade. Então, como é que combinar esses alimentos todos que podem fazer parte de um padrão alimentar saudável, né, dos 3 primeiros grupos ali de alimentos in natura e minimamente processados, os ingredientes culinários, os processados, como que eles podem ser combinados
para proporcionar uma alimentação adequada e saudável. Então, tem um capítulo voltado só para isso. E fala de cada grupo de alimentos, do arroz, do feijão, das carnes, enfim, né, recomendações para cada um desses grupos. E aí, por fim, tem um capítulo só sobre comensalidade. Então, o que é isso? Sobre os modos de comer. Então, fala sobre comer com atenção, comer com regularidade, evitar a presença de distrações durante as refeições, procurar comer em companhia, comer em família, ou enfim, em companhia de amigos, né? Então, tem um capítulo também só para isso. E, por fim, ele fala sobre a superação dos obstáculos para uma alimentação saudável. Então, ele reconhece que nem para todo mundo pode ser fácil aderir a essas recomendações do guia, e aí ele fala sobre como superar diversos obstáculos ali. Então, tem habilidades culinárias, tem a questão do tempo, do custo, da oferta, né, de alimentos saudáveis próximo da sua casa, do seu trabalho. E aí, dentre essas formas de superar, ele fala tanto iniciativas individuais, são que você pode tomar algumas decisões na própria vida para tentar mudar, e também da importância das políticas públicas que venham a contornar, né, ou auxiliar as pessoas na remoção dessas barreiras. Então, por isso que para implementar o guia é tão importante o papel das políticas públicas e não só do setor saúde, né? Então, como eu comentei no primeiro episódio lá, eu falei sobre a questão do tempo, né, do transporte público, das políticas trabalhistas, mas eu poderia dar como exemplo também a questão de acesso aos alimentos, então de colocar mais feiras perto de casa, perto da casa das pessoas, né, distribuir melhor essas feiras na cidade, enfim, colocar aulas culinárias nos currículos das escolas. Então, são várias coisas que podem ser feitas para ajudar, né, a remoção desses obstáculos. Legal, ótimo. A gente são vários pontos e que o guia é um prato de cozinhamento lento, de preparação lenta, e que a gente vai degustando com o decorrer do tempo. Aí vamos ajudando a destrinchar os conceitos e popularizar por aí, né? A gente pode também, nós e outros veículos, ajudarem nesse sentido. Tá, Camila, agora tem umas questões que eu queria aprofundar com você e discutir com relação a alguns pontos do guia. E, enfim, como você citou, aí acho que uma coisa que a gente pode pegar, você falou dessa mudança, né, de paradigma, que é de deixar de tratar da questão de nutrientes, né, de macros e tal, e ir para o lado da comida, né? E eu vejo muito alguns influenciadores alimentares falando muito isso de que comer com saúde, enfim, você comeu o PF tradicional brasileiro, você está comendo de uma forma muito sadia e tal. Mas eu tenho um pouco uma percepção de que o prato do brasileiro, muitas vezes, eu sei que também existe uma recomendação no guia, né, de que se coma pouco, né, acho que isso também é importante, né? Mas quando você pensa no PF do brasileiro, você pensa muito naquele PF clássico do trabalhador braçal de obra e tal, que é aquela montanha de arroz com um pouquinho de macarrão, um tantinho assim de salada e aí frita num óleo lá X, entendeu? E então a gente sabe, enfim, que uma dieta rica em carboidratos refinados, por exemplo, ela são mais glicêmicos, pode induzir também a obesidade, enfim, por mais que a pessoa evite aí de comer ultraprocessados, se ela continuar comendo uma dieta muito alta em carboidratos, ela também vai acabar desenvolvendo alguns problemas metabólicos, né? Então, como que você vê essa questão, né? E também da questão do, por exemplo, carboidratos simples versus complexos, né? Se você pega uma batata doce, uma mandioca que tem mais prebióticos, e aí tem um efeito benéfico na microbiota boa, né? Em micro-organismos produtivos, aí, como a Akkermansia municífila, bacteroides, os lactobacilos e outros, né? Então, são índices que são importantes para a saúde,
aí, auxiliadores, né, do nosso metabolismo, do nosso organismo, mas que eles também caem quando há obesidade, né? Então, começando a falar sobre essa questão dos macros aí, como que você observa isso e também até para um futuro do guia e numa comunicação com a sociedade nesse sentido. E também de uma leitura, se essa leitura também é correta, porque às vezes eu estou falando isso e isso é uma exceção, né? Pode ser que a maioria, o prato médio das pessoas seja mais equilibrado também nesse sentido, então... Uhum. Como eu falei, o guia ele foi baseado, né, nas recomendações do que o brasileiro come, com base nessas pesquisas de orçamentos familiares, principalmente na de 2008 e 2009, que foi a que antecedeu, né, a publicação do guia. E aí se dividiu essa alimentação do brasileiro em 5 quintos, em quintis, segundo, de consumo de ultraprocessado. E se viu que o quinto, os 20% que consumiam menos ultraprocessado, eram aqueles que tinham o melhor perfil de saúde, ou menos sobrepeso e obesidade, e que comiam a alimentação básica do brasileiro. Então, estava ali o arroz, o feijão, a carne. O que se viu também nisso é que mesmo nesse quinto mais baixo, o consumo de frutas, verduras e legumes era muito baixo. Então, acho que trazendo assim essa questão que você trouxe, né? Então, o que o guia recomenda é que as pessoas voltem a comer a comida tradicional, o padrão tradicional de alimentação do brasileiro, mas reconhecendo que ele não é perfeito, que existem coisas que poderiam ser melhoradas aí. E uma das coisas é o maior consumo de frutas, verduras e legumes, né? Então, aí, nesse capítulo que fala só sobre alimentos, e aí entra em cada grupo, até agora falando dessa questão dos carboidratos, né, dos alimentos que são mais ricos em carboidratos. Então, pensando nos cereais, que são o arroz, o macarrão, o milho, o que o guia traz é que sejam preferidas versões integrais. Então, ele dá conta de abranger uma parte de como que a gente melhora esse padrão de alimentação básico, né, que a gente tem, mas, por outro lado, foca nessa questão dos ultraprocessados, porque é o maior problema que a gente tem, assim. Então, pensando, né, num direcionamento de uma recomendação alimentar para a população, o que é mais prioritário? Então, acho que pensando no guia, é isso, assim, em termos de prioridade, é melhor que as pessoas voltem a comer o padrão tradicional, mesmo que ele não seja perfeito, do que continuem migrando para ultraprocessado, que era o que vinha acontecendo, né? Eu acho que outra coisa interessante também, assim, de pensar, é que no campo da epidemiologia nutricional, hoje, e ao longo dos anos, a gente tem visto que faz muito mais sentido a gente olhar para os alimentos e não só para os nutrientes, porque esses nutrientes eles estão dentro de um alimento que é complexo, e não só isso, esse alimento ele está compondo um padrão alimentar que ele é consumido em combinação com outros alimentos. Então, aqui a gente come arroz com feijão. Então, são quase um casal, assim. Em outras culturas não se come arroz com feijão, se come arroz com outros alimentos. Então, cada cultura tem as suas combinações e que essas combinações também vêm de um processo evolutivo de otimização desse aproveitamento desses nutrientes que compõem essa refeição, né? Esse prato, essa combinação arroz e feijão não é aleatória, ela é uma combinação que se estabeleceu ao longo dos anos. Então, quando a gente fala assim em nutrientes, a ciência tem mostrado que não se tem sido mais adequado esse paradigma para responder esse cenário epidemiológico que a gente tem hoje. Então, a gente precisa olhar em que padrão esse alimento, em que alimento esse nutriente está, em que padrão ele está inserido, né? Então, mesmo o arroz... A coisa da matriz, né? A coisa da matriz do alimento e dessas diversas matrizes alimentares combinadas para formar um prato, para formar uma refeição, né? Então, em termos de horários que são consumidos, então, tudo isso faz parte de um padrão alimentar. Tanto que se tem bastante consistência nos estudos da dieta mediterrânea, que são feitos na região do Mediterrâneo, porque são as pessoas lá que consomem aqueles alimentos que são produzidos lá,
e que tem aquela cultura, né? Quando se tenta inserir esse padrão alimentar mediterrâneo em outras culturas, isso não dá muito certo. Então, também esse é um dos grandes objetivos do Nutrinet, né? A gente quer olhar para os padrões alimentares do brasileiro. É incrível, um trabalho, existe uma necessidade ainda prévia de compreensão mesmo, né? Desse hábito, um levantamento mesmo para poder entender como que essa alimentação de fato, efetivamente interage com o organismo do brasileiro, né? E um outro ponto também que eu queria levantar com você é essa recomendação também que tem no guia sobre o baixo consumo de óleos e gorduras, né? E a gente... essa é uma recomendação ligeiramente consolidada no mundo, mas vamos trazer um pouquinho de contexto, né? Nos anos 70, né, acho que uma comissão do senador McGovern nos Estados Unidos, né, estabeleceu, a partir de alguns estudos sobre gorduras saturadas, que havia uma correlação entre gorduras saturadas, entre o consumo alto de gorduras saturadas e doenças coronárias, e a partir dele estabeleceu que uma indicação da redução no consumo de gorduras saturadas. Naquele ponto se estabeleceu que essa ingestão se desse num nível de no máximo 10% das calorias diárias. Só que, enfim, como as coisas acabam sendo corrompidas, a informação, aquela coisa do efeito telefone sem fio, o que houve depois disso foi uma grande caça às bruxas das gorduras e dos óleos de forma geral, né? E aí você sabe muito melhor do que eu que as gorduras e óleos são completamente diferentes, né? Então, você comparar um azeite de oliva com uma gordura trans é que nem se comparar uma pedra com uma borboleta, né? São dois alimentos com... Enfim, gordura trans nem se merece o nome de alimento, né? Mas são duas coisas com propriedades completamente diferentes e resultados, outcomes, né? Desfechos no corpo diferentes. E aí eu queria comentar com você esse artigo, né, essa análise que saiu na revista do Colégio Americano de Cardiologia, né, em julho de 2020, que eu acho que, de certa forma, tentou corrigir um pouco esse caminho, né, de demonização, porque, enfim, desde os anos 80 também já vem sendo feitas pesquisas sobre o ômega 3, ômega 6, né, e aí que houve um retorno a uma compreensão, uma adoção melhor de determinados tipos de óleos e gorduras na alimentação, mas esse estudo do ano passado trata especificamente sobre gorduras saturadas, né? E aí o jornal, essa revista do Colégio de Cardiologia é uma revista científica importante, e eles fizeram uma indicação, né, dizendo que os ácidos graxos saturados de carne vermelha não processada, chocolate amargo e de laticínios integrais não determinam aí um aumento no risco de doenças cardiovasculares ou de diabetes. E aí eles estabeleceram algumas indicações com base nisso para buscar corrigir esse processo. Então a gente poderia comentar, mas eu queria saber a sua opinião, como você observa isso. Eu sei que, enfim, esse estudo também é posterior, né, o guia de 2014, né, e essa análise que eu estou comentando do ano passado. Mas como que vocês encaram isso? Como que você vê essa mudança? Sim, eu acho que o que o guia fala assim, em relação às gorduras, né, que se usa em pequenas quantidades, ali os óleos vegetais para preparar as refeições. E também tem alguma coisa na parte das carnes, de remover a gordura visível, escolher cortes mais magros, né? E eu acho que isso vem à luz dessas evidências que a gente tinha até então de consumo de gordura saturada. Realmente, essa coisa da hipótese lipídica foi muito forte nos anos 70, ela veio sendo destruída, né? Mas ainda tem estudos, ainda tem gente se debruçando para investigar isso, mas o que eu penso é que esse estudo também demonstra que tudo
está vinculado àquilo que eu estava falando antes, da questão do padrão alimentar, né? Então, em que padrão essa gordura saturada está inserida? Essa carne que talvez tenha um corte com maior quantidade de gordura é consumida combinada com quais tipos de alimento? Então, talvez com uma boa quantidade de fibras alimentares, ela atenua o efeito dessa gordura, né? Então, há de se considerar em que padrões alimentares essas gorduras estão inseridas. E muito dessa hipótese lipídica que se veio, né, na década de 70, ela bebe de um paradigma que vinha sendo adotado anteriormente para as doenças carenciais ligadas à nutrição. Então, a deficiência de determinado nutriente está ligado a determinada doença. E se adotou o mesmo paradigma, só que no sentido inverso. Então, o excesso de nutrientes, a gente precisa achar qual nutriente vai ser o culpado, é o que está levando às doenças crônicas, né? Então, se demonizou a gordura. Então, se ignorando na época que a alimentação é muito mais complexa, né, do que só um nutriente em si. Sim. Legal. Eu vou ler só uns pontos aqui desse estudo para o pessoal que está ouvindo. Então, um pouquinho do resumo, né, que eles estabelecem primeiro de achados, assim. Então, baseado em meta-análises recentes de testes randomizados, estudos observacionais, não se encontrou correlação entre redução de ácidos graxos saturados e redução de doenças cardiovasculares e mortalidade, e encontrou efeitos protetores contra acidentes vasculares. Então, as gorduras saturadas aumentam a concentração de LDL, mas não de LDLP, que são associadas a risco cardíaco, essa é uma questão também que está sendo bastante levantada recentemente na discussão de doenças cardíacas, né? Porque, esse campo lipidologia é um campo, assim, ele por si próprio, acho que deve ser uma das coisas mais complexas de estudar e de se entender, e nem os maiores especialistas dominam tudo, então é um campo bastante complexo mesmo. Mas uma questão que tem se levantado é de que o marcador de LDL, ele não é necessariamente um preditor tão eficaz de doença de risco cardíaco, e que o melhor é você entender as partículas de colesterol dentro dessa lipoproteína, né? Então é o LDLP. Então, e aí no caso a gordura saturada, ela aumenta a concentração de LDL, mas ela não implica aumento no LDLP. Claro, considerando o que você falou também de associação, não adianta você consumir uma gordura saturada, sei lá, por mais que seja uma ghee, né, que é super de pasto, super foda, super bem feita, ayurvédica, junto com, sei lá, com uma batata frita. Então você vai provavelmente impactar seu LDLP também. Enfim, também que os benefícios da saúde não podem ser previstos sem considerar a distribuição de macronutrientes, que é o que você pontuou. E aí eles recomendam, então, que se aumentasse a ingestão diária para mais de 10%, considerando a interação com a matriz nutricional e especialmente o conteúdo de carboidratos. E aí, então, as conclusões que eles estão dando para o guia americano, né, para as diretrizes americanas de saúde, que eles também têm um guia, você estava comentando comigo, não é exatamente como o nosso, mas eles têm também as diretrizes por lá. Então, primeiro, que alimentos nutricionalmente importantes podem ser ricos em gorduras saturadas, né? Ou seja, não necessariamente um alimento que tem gordura saturada ele é nutricionalmente ruim, não necessariamente. Também que alertar o público de que dietas cetogênicas, não, então, que são dietas de baixo carboidrato e altas em gorduras, podem aumentar desfechos metabólicos ruins em alguns indivíduos, mas também enfatizar que os efeitos do carboidrato para a saúde, como o da gordura saturada, dependem da quantidade, da qualidade da fonte, da origem, do grau de processamento e outros, né? Ou seja, então também é importante prestar atenção no teor de carboidratos dos alimentos. E, número 3, mudar o paradigma atual, porque a gente tem muito, né, nos produtos, leite desnatado, baixo em gordura, low fat, especialmente nos Estados Unidos, isso é uma febre, né, já há muitos anos, mas aqui no Brasil também, né, existe isso. Então, mudar esse paradigma que enfatiza o conteúdo de gordura saturada nos alimentos como algo central para a saúde, para um outro
que se concentre em alimentos tradicionais específicos e para que especialistas e o público possam identificar fontes saudáveis de gorduras saturadas. Então, para poder identificar, que acho que aí é importante, né, Camila, traçar essa régua aí, né, de que a gordura saturada que está num nugget frito, banhado num óleo, ela vai ser muito diferente de uma saturada de um leite de boa qualidade, de um queijo de boa qualidade, de uma carne de boa qualidade, né? E aí também estimular comitês que possam traduzir essas informações, porque realmente é uma preocupação deles, né? Porque é complexo você falar sobre isso, é algo que não é simples, como você também está explicando aí, né? Agora, uma coisa que eu queria também falar com você, Camila, te perguntar. Quando você falou lá dos compostos bioativos, né? Por exemplo, a gente tem o óleo de soja, né? Que ele é bastante, tem um teor de ômega 6 muito grande, que o ômega 6 ele é fator de proteção coronária, né? Mas ele também em excesso ele é inflamatório, e a gente tem hoje uma questão que é a nossa alimentação. Houve uma substituição muito grande, um desequilíbrio muito grande de ômega 6 por ômega 3, né? A gente tinha, no período pré-industrial, era basicamente 2:1, né? Essa relação de 6:3, né? E hoje, em algumas pesquisas nos Estados Unidos, chega a 50:1, né? O índice de ômega 6. Isso muito por causa do consumo de ultraprocessados, né? Que usam muitos ingredientes de óleo de soja, óleo de canola, que são ricos em ômega 6. Então, eu queria que você, não sei se você tem familiaridade, se você também lá no NUPES estudam essa questão, se isso é algo importante para vocês. E aí o que diferencia esse ômega 6 que vai estar num processado, o que vai estar para você preparar seu arroz com óleo de soja, e o que vai estar dentro de uma castanha, por exemplo, uma castanha de baru, ela tem ômega 6 também. Então, e o óleo de soja tem essa questão do guia também, que é do preparo, né? E a gente sabe que ele tem um ponto de oxidação baixo, e isso pode também aí causar alguns problemas, dependendo da forma como você prepara, né? Então, você tem alguma coisa de reflexão nesse sentido? Eu sei que eu falei um monte de coisa, mas... A gente não tem estudado... Não, fiquei mais comentando a questão da distribuição, né, do perfil dos ácidos graxos. A gente não tem estudado, eu particularmente, né, não tenho estudado muito assim essa distribuição e como é que isso tem mudado ao longo do tempo, mas obviamente eu sei que isso tem acontecido, mas acho que para pensar em como que a mudança, né, do perfil de processamento dos alimentos tem impactado nisso, né? Então, o perfil de gorduras que se usa no ultraprocessamento de alimentos também impacta nessa mudança de perfil de ácidos graxos que a gente vem consumindo. E mesmo que se use o óleo de soja em pequenas quantidades para preparar a refeição, certamente não é isso que vem contribuindo, né, para essa mudança. Eu não sei, tô falando isso, acho que por alto, assim, eu não tenho muita leitura a respeito disso, mas acho que o que eu poderia comentar mesmo é em relação a como que o perfil desequilibrado de nutrientes que há nos alimentos ultraprocessados contribui para esse desequilíbrio no perfil de ácidos graxos, né, de consumo. Ótimo. Legal. Eu acho que a gente falou de bastante pontos interessantes aqui e acho que ficou bem clara a importância também de ajudar a aumentar essa conscientização sobre os processados, que é um risco bastante alto, forte, presente na vida das pessoas. Né? É uma tecla que precisa ser martelada, e eu acho um ato heróico mesmo de vocês de levantar essa bandeira e buscarem aumentar essa conscientização, e quero dar os parabéns mesmo pelo trabalho que vocês têm feito, que vocês conseguiram as conquistas até aqui. E para a gente amarrar, encerrar, eu queria
enfim, você tem algumas considerações finais sobre dicas de alimentação, quer resumir o que a gente falou sobre o guia, o que tem que ficar de takeaway aí para os nossos ouvintes, o que você gostaria que as pessoas levassem daqui, e fizesse a última propaganda do Nutrinet para o pessoal participar, e que eu acho que você vai vender o peixe melhor que eu. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, em relação, acho que cobre tudo que a gente falou, eu acho que é que a alimentação ela é um ato político, né? Então, escolher não comer ultraprocessados e tentar superar essas barreiras que fazem com que eles estejam onipresentes na nossa vida, além de ter um impacto positivo na saúde, espera-se que tenha um impacto positivo no meio ambiente, porque eles também estão ligados a um sistema alimentar que impacta, né, que desmata, que as commodities que são utilizadas para a produção desses alimentos estão ligadas ao desmatamento, a monoculturas, não só no Brasil, em outros países também, com a poluição também, né? Então, acho que tem essa questão e tem também a questão do conferir resistência para a gente resgatar a nossa alimentação tradicional, a alimentação verdadeira, a comida de verdade do brasileiro, né? Que tem uma história tão bonita e tão importante de ser preservado. Então, todo mundo tem aquele alimento que é o da infância, seus momentos de família, e quem tem hoje seus 20, 30 e poucos, viu o processo dos alimentos ultraprocessados irem entrando gradualmente na sua mesa, né? Então, como é que a gente resgata essas coisas, pensando na saúde, no meio ambiente e na promoção, no resgate da nossa cultura, né? Então, acho que pensar nisso e também sugerir que as pessoas leiam um guia, ele é super legal, ele está disponível em PDF. E, por último, que participem da pesquisa Nutrinet Brasil, né? Que é um estudo totalmente online. Qualquer pessoa do Brasil, qualquer pessoa que resida no Brasil, que tenha mais de 18 anos, pode participar, é super fácil, responder questionários que são enviados a cada 3 ou 4 meses. E a gente está com recrutamento a mil aí, tem saído na mídia muita coisa sobre o Nutrinet, e também que sigam o Nutrinet nas redes sociais. A gente se comunica bastante com os nossos participantes, com a sociedade por lá. Então, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter também, mas o mais ativo mesmo é o Instagram, então tem bastante conteúdo lá. E assim, acho que é legal... Primeiro, uma coisa sobre a adesão, eu quero só reforçar de novo para os homens. Homens, já está muito feio para nós na sociedade, já tá, não dá mais. E os homens estão com um coro baixo no Nutrinet. Cara, salve um pouco da sua reputação e participe do Nutrinet, especialmente os homens. E eu ia falar sobre as redes sociais. E assim, nem todo mundo, né, sempre que a gente tem tempo e disponibilidade para ler, apesar do guia ser um documento super legal de ler, gostoso, ilustrativo, assim, bem fácil de absorção, mas é um documento de umas 170 páginas, por aí, né? Mais ou menos. 158. 158, Gosto que você sabe de cor, né? Ela é a embaixadora do guia. Camila Gabi. Mas aí o legal das redes sociais é que quando a pessoa não tem tempo de ler, mas as redes de vocês, né, e outros canais de divulgação que têm atuado aí ajudam também a trazer conceitos, né, daqui e dali do guia, e a gente também, o Vive Agora também vai trazer um conteúdo especial sobre isso também para ajudar a divulgar esse podcast também, que foi muito legal, muito bacana. Eu te agradeço, te desejo muita sorte no trabalho com o Nutrinet, essa jornada fantástica que vocês estão entrando aí de 10 anos, esse casamento, né, que vai ser aí, e espero, como todo casamento vai ter seus desafios, mas vai ter suas grandes conquistas aí, e te desejo sorte no seu doutorado também, especialmente sorte não só nos estudos e na conclusão, na parte do trabalho duro aí, mas especialmente que você depois encontre ressonância nele na sociedade, consiga encontrar, quem sabe, quando você terminar o doutorado, o ambiente esteja um pouco mais
propício, mais receptivo para a divulgação científica e para vocês continuarem esse trabalho tão incrível que vocês têm feito aí. Camila, Gabi, obrigado pela presença e um abraço para todo mundo do Nupens. E se quiser voltar, estão umas ordens aí. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, só agradecer o convite e dizer que foi um prazer estar conversando aqui e obrigada pela oportunidade mesmo. Legal. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima. Nutrinet, Guia Alimentar. Fiquem de olho, participem, seja parte disso aí. Faça é uma oportunidade de você ver a evolução da sua saúde também nesses 10 anos. Então vai ser uma jornada incrível que vale muito a tua participação. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. A Rádio Vive Agora foi criada e apresentada por Matheus Potomati e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A edição de áudio e trilha sonora é do DJ Roger. E a produção de áudio e de luz é do Gustavo Potomati. O programa tem caráter exclusivamente informativo. E as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acredita que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.